A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Se você entender em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou dar feliz ano novo para muitos irmãos que estão vendo pela primeira vez. Nós começamos os cultos há alguns dias para ser irmãos vindo pela primeira vez hoje. Então, para quem ainda não veio, que Deus abençoe o seu ano. Que o ano de 2025 seja um ano de bênção e de vitória para todos nós. Quem recebe essa palavra? Abra comigo sua Bíblia no livro do Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento, logo depois do livro do Gênesis, livro do Êxodo, no capítulo de número 2. Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Livro do Êxodo, ou a saída, a partida, capítulo de número 2, a partir do verso 1 até o verso 10. A epígrafe nos diz assim: o nascimento de Moisés. Todos encontraram? Amém? Amém? Agora, se alguém está sem Bíblia ou não encontrou, acompanhe aqui pelo Data Show a leitura que diz assim: e foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo mais, porém, escondê-lo, tomou um cesto, em outras traduções, uma arca de juncos, e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à borda do rio. E armando o menino, postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se, ou em outras traduções, a banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma das amas das hebreias, para que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o, e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, ao qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Moisés, irmãos, é um personagem muito conhecido. A história de Moisés, ela é muito pregada repetidas vezes. E às vezes, por a gente ouvir tanto sobre a história de Moisés, a gente tem a impressão, a gente tem a sensação de que a gente conhece tudo sobre essa história, de que a gente conhece tudo sobre a trajetória, sobre a biografia de Moisés e sobre os fatos tanto da vida pessoal como da vida espiritual de Moisés. Mas quando eu meditava sobre esse texto, pastor, e ouvindo também alguns estudos sobre esse texto, tem um ponto aqui que me chamou a atenção e me fez refletir e olhar a palavra com outros olhos, e talvez entender que Deus, mesmo quando a gente acha que já viu muita coisa e que a gente já conhece muita coisa, Ele sempre tem algo novo para revelar ao meu coração nessa noite. E Deus te trouxe aqui nesse culto dessa noite, nesse domingo especial, esse culto da família, porque Ele tem algo novo, uma palavra especial que tremenda ao teu coração. Quem recebe a palavra do Senhor? Deus tem algo especial para ti aqui nessa noite. Só que para você entender aonde Deus quer chegar com a revelação, eu vou ter que te contar a história. Olha para o seu irmão e fala para ele: tem paciência um pouquinho com o pastor. Escuta a história, presta atenção. Todos nós sabemos que a chegada do povo hebreu no Egito, ela acontece quando
José, após ser vendido pelos seus irmãos, ele vai lá para o Egito, e no Egito, depois de tudo que ele passa, ele se torna governador. E ali é um período de seca, um período de fome, e a família de José sobe até o Egito, sem saber que José estava lá, e ali José tem um reencontro com os seus irmãos, ele se reconcilia com os seus irmãos, e manda trazer o seu pai e o restante da sua família. E 70 pessoas sobem dali de Canaã e vêm morar no Egito, junto com José. E aqueles hebreus, aquelas 70 pessoas, começam ali a formar família, eles vão se multiplicando, e eles começam a habitar no Egito, eles começam de fato a morar, e quando eles chegam, eles eram pessoas até com benefícios, com privilégios. O início da trajetória dos hebreus no Egito foi um começo positivo, foi um começo bom, só que no Egito não havia apenas os hebreus habitando lá, havia povos de várias nações ao redor. Por quê? Porque o Egito, muito embora boa parte do seu território seja de desertos, como ele tem o rio Nilo, e o rio Nilo no seu período de cheias, ele faz com que o povo tenha grandes colheitas, todas as nações ao redor, quando passava por algum período de seca, por alguma situação difícil, algum momento de guerra, eles desciam para o Egito, eles corriam até o Egito, porque sabiam que no Egito tinha trabalho, e porque no Egito ia ter comida, então eles iam conseguir encontrar abrigo no Egito. Então havia no Egito povos de muitas nações, e ali aqueles povos que habitavam lá, começam a crescer, eles vão trabalhando, formando a sua vida. Só que o que acontece? Um dos povos que estava lá, um grupo chamado Ixos, eu já preguei isso aqui, estou só relembrando. Esses povos, o povo começa a crescer e tomar um grande número. E quando eles crescem muito em número, eles observam ali o governo do Egito, e um momento de instabilidade política do Egito, um faraó brigando com o outro, começa a ter uns problemas na política do Egito. Os Ixos juntam um exército, dão um golpe de estado, tomam o poder, e eles começam a governar o Egito. E os Ixos governam o Egito por um longo período de tempo. Eles ficam governando. Só que os egípcios mesmo, de fato, eles se reorganizam, contratam um exército mercenário, e eles vão lá, atacam os Ixos, vencem aqueles dominadores e retomam o poder. Colocam um faraó para governar novamente no Egito, e eles primeiramente expulsam os Ixos que haviam sido rebeldes contra eles. Aqueles imigrantes são expulsos. Mas os outros povos que estavam lá, entre eles os hebreus, eles não foram expulsos, porque eles não se rebelaram, mas eles passam a ser escravizados. Eles se tornam escravos. É assim que os hebreus que chegam lá bem, se tornam escravos no Egito. E ali eles começam a se tornar escravos, vão trabalhando no Egito e vão criando famílias, e Deus fazia com que aquele povo, muito embora a situação deles fosse uma situação de escravo, muito embora fosse uma situação difícil, o povo crescia, em número ia crescendo muito em número. E eles cresceram tanto com o passar do tempo, que alguns estudiosos estimam que na época da libertação havia cerca de 2 milhões de hebreus no Egito, o que era provavelmente de 30% a 40% da população do Egito todo era só de hebreus, que começa com um grupo, lembra, de 70 pessoas lá atrás, e ao longo de muitos anos vai crescendo e toma essa proporção. Só que o que acontece? Veja bem, olha a situação pela visão, pela ótica dos faraós do Egito. Lá atrás havia um grupo que estava morando lá, cresce, toma força. Quando houve uma instabilidade no governo do Egito, o que aquele povo fez? Os Ixos tomaram o poder. Quando o faraó da época vê os hebreus crescendo muito em número, ele fala assim: o filme vai se repetir, vai acontecer a mesma coisa. Esses hebreus vão vir aqui, vão tomar o nosso poder e vão começar a governar o Egito. Para que isso não aconteça, nós temos que enfraquecê-los, nós temos que diminuir o tamanho deles. Eles não podiam expulsar os hebreus, pastor, porque eles precisavam dos hebreus para fazer o trabalho. Eram os hebreus que trabalhavam, mas eles queriam enfraquecer o povo. E aí o que o faraó da 18ª dinastia egípcia faz? Ele emite uma ordem. Que ordem? Que todos os meninos que nascessem do povo hebreu, quando eles nascessem, eles deveriam ser. E ele dá a responsabilidade de matar os meninos para as parteiras. Então o que ele faz? Havia naquela época quase 2 milhões de pessoas, e as hebreias tinham muitos filhos. Havia cerca de 500 parteiras hebreias trabalhando no Egito naquela época. Ele
chama as duas líderes das parteiras a cifrar e atuar numa reunião. E chama as duas mulheres e fala assim: olha, vocês lideram as outras parteiras aqui. E vocês têm que observar, no momento em que uma mulher hebreia for dar à luz, quando ela estiver ali gerando a criança, vocês vão olhar. Se nascer uma menina, não tem problema. Entrega para a mãe, deixa crescer, deixa criar, não tem problema. Agora, se nascer um menino, quando ele nascer, ali na hora que você tirar o menino da mãe, você já sufoca o menino e mata o menino ali naquele mesmo momento. Irmãos, eu já preguei sobre isso, mas eu quero trazer uma palavra que Deus quer relembrar ao seu coração. As parteiras eram pessoas que tinham a responsabilidade de ajudar uma mulher a gerar uma vida. Elas são pessoas chamadas para dar a vida. E Faraó chega para elas e diz que ao invés de dar a vida, elas tinham que ser agentes de morte. Ao invés de ser parteiras, Faraó queria que elas fossem coveiras, mas elas sabiam que a ordem de Faraó era para que elas matassem, mas a ordem de Deus é para que elas dessem vida. E eu quero te dizer, meu irmão, que o Senhor, Ele te chamou para ser um agente que promove vida nesse mundo. O mundo vai tentar te levar, vai tentar te induzir, vai tentar jogar na sua cabeça que você não tem função diante do reino de Deus, ou que você pode ser chamado para destruir. Muitas vezes, irmãos, no ambiente de trabalho, você está lá e vai ter pessoas dizendo assim: para ser promovido, tem que derrubar aquele que está lá, tem que puxar o tapete, tem que tirar. Olha, na igreja, para você crescer, tem que sair o outro, tem que matar o outro, tem que arrancar o outro, mas o Senhor não vai dizer assim: não, aquilo que Ele tem preparado para você é seu, aquilo que é promessa sua, Ele vai fazer cumprir. Você não foi chamado para ferir ninguém, você não foi chamado para derrubar ninguém, você não foi chamado para matar ninguém, você foi chamado para dar vida, para dar vida, para dar vida, para dar vida, fica lá na vida. Você pode não saber, mas as suas palavras têm poder para dar vida ou para trazer a morte. As nossas palavras são poderosas, irmãos. Com uma palavra você pode motivar alguém, colocar a pessoa para cima, dar moral, impulsionar. Mas com uma palavra nós podemos trazer a morte. E Deus quer te chamar essa noite para escolher: quer ser parteira ou quer ser coveira na presença de Deus? Quer ser alguém que traz vida ou quer ser alguém que trabalha para Faraó? Quer trabalhar para Deus ou trabalhar para Faraó? Se você quiser trabalhar para Deus, Ele manda te dizer assim: faz aquilo que eu te chamei para fazer, e eu vou honrar o fruto do seu trabalho. Olha só, meu filho. As parteiras então se negam a fazer o que Faraó manda. E elas começam ali a uma estratégia, deixar os meninos ficar vivos. E aí Faraó fica sabendo. E quando ele fica sabendo, ele fala: mas por que vocês estão desrespeitando a minha ordem? Ele fala: não, isso aqui é que as mulheres hebreias, elas são muito rápidas, muito vivas. Então quando elas ficam grávidas, antes da gente chegar, elas já deram a luz e elas escondem os meninos. Então a gente não tem tempo de cumprir a ordem. Então por isso, e Faraó então emite uma segunda ordem: já que vocês não fizeram da maneira como eu estou dizendo, já que vocês não estão sufocando, matando os meninos ali no nascedor, no ventre, a partir de agora, todos os meninos que nasceram, eles vão ser jogados no rio Nilo e vão ser afogados, vão ser jogados ali no rio. Essa foi a ordem de Faraó. E assim termina o capítulo 1. O capítulo 1 do livro de Êxodo termina com uma sentença de morte sobre a vida dos jovens, dos meninos, das crianças de Israel. Mas a história não para no capítulo 1. O capítulo 2 começa. E começa falando que um homem da tribo de Levi, seu nome é Anrão, ele se casa com uma mulher da tribo de Levi, o nome dessa mulher é Joquebede. E que este homem e essa mulher constituem uma família. Olha para o seu irmão, olha para a sua irmã, fala para ele assim: ó, a sentença do mundo é para pôr um ponto final
na sua história. Mas a história não termina pela palavra de Faraó. A história continua. O Faraó quis por ponto final, mas o Senhor dá continuidade. O Senhor ainda tem plano. O Senhor ainda tem projeto. Aonde Ele disse que as famílias vão terminar, que criança nenhuma ia nascer, que as crianças iam morrer, o Senhor ainda levanta homens e mulheres para confundir, para quebrar a lógica do mundo e para mostrar que Ele é quem ainda está no controle da situação. Ele ainda está no controle. E esse Amrão, com a sua esposa Joquebede, ele tem 3 filhos. 2, ou melhor, um deles, o Arão, nasce antes dessa história toda que eu contei. A segunda nasce Miriam, só que ela nasceu menina. Então, como era uma menina, não tinha perigo para ela ficar viva. Só que aí veio o terceiro filho. E esse terceiro filho, quando ele nasce, um menino, havia sobre ele a sentença para que ele fosse morto, jogado. Mas o que a Joquebede faz? Quando o menino nasce, a Joquebede esconde o menino dentro da sua casa. Joquebede, Amrão, Miriam e Arão, aquela família toda se une, aquela família toda se junta, aquela família ela se fecha em um propósito: proteger aquela criança sobre quem havia uma sentença de morte. E eles trabalham unidos e conseguem cumprir este plano, este propósito durante um prazo de 3 meses. 3 meses. Por 3 meses eles guardam o pequeno menino dentro de casa. E aí, irmãos, há até muitas especulações de estudiosos que falam, e existe uma boa probabilidade disso ser verdade, que Moisés poderia ter problemas de dicção, problemas de fala, porque quando ele era criança ele começava a chorar, ele não podia chorar, porque ele não podia fazer barulho, choro de criança, ele podia atrair os guardas de Faraó e iriam atrás da criança para matar. Então o que eles faziam? Eles sufocavam o choro de Moisés, colocavam um pano sobre a sua boca, ocultavam ele, cobriam ele para que ele não chorasse, e talvez aquele sufocamento fez com que Moisés até tivesse problemas de fala, problemas de dicção na sua idade adulta. Mas o fato é que Miriam, Arão, junto com sua mãe Joquebede e o seu pai Arão, escondem o pequeno menino por 3 meses. Só que chega uma hora que eles já não podiam mais esconder o menino, eles não conseguiram mais ocultar. E quando eles não conseguiram mais esconder o menino, chega o momento de Joquebede tirar as suas mãos e colocar o menino nas mãos de Deus. Jesus querido, aleluia. Eu quero fazer uma coisa, sabe por quê? Porque a gente está num culto de família, irmãos. E tem pais aqui, tem mães aqui, tem irmãos, que eu sei que se você pudesse, com a sua mão, você protegeria a sua família de todas as situações. Se você pudesse, você colocava a sua mãe para proteger seu filho, a sua filha, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, de todas as situações. Você trancava ele em casa e guardava ele para que ninguém tocasse, para que o mundo nunca fizesse mal, para que ninguém magoasse, para que ninguém entristecesse, para que nada de mal acontecesse. Só que o Senhor manda dizer assim, que toda a proteção que o pai pode dar, toda a proteção que uma mãe pode dar, ela é limitada. Existe um ponto onde o pai pode ir, existe um lugar onde a mãe pode ir, e existe um ponto em que nem pai, nem mãe, nem irmão consegue proteger. Nesta hora em que o pai e a mãe não conseguem agir, só tem um que pode colocar a mão, só tem um que pode esperar as mãos, só tem um que pode cuidar. E o Senhor manda dizer assim: ei, irmão, ei, pai, ei, mãe, coloca a tua família nas mãos de Deus e deixa o Senhor guardar, deixa o Senhor tomar conta, porque você
Deus vai dar estratégia para mães, para pais, para crentes. Estratégia vinda diretamente do céu. Para você ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida, na sua família. Deus vai dar estratégia vinda do céu. Veja só, presta atenção aqui. A Joquebede faz um cesto e ela monta esse cesto ali manualmente, usando uma planta que alguns chamam de junco e outros chamam de papiro. Esse junco, ele é uma espécie de capim, mas ele é um caninho assim, bem grosso e comprido, que eles deixavam no sol. E quando ele secava no sol, você podia trançar aqui aquelas fibras de junco e fazia com ele ali um bote, fazia um cesto, para fazer algo assim. Ou se você deixasse secar mais e estendesse ele, dava origem ao papiro, que é o precursor do papel, de escrever mesmo. Então ela pega bastante junco, deixa secar aquele junco e trança as fibras de junco e faz um cesto. Depois que o cesto está pronto, ela pega betume e ela passa, só para você entender, como se fosse uma cera, para poder passar ali por dentro, por fora, e ainda pega, algumas traduções diz espesso, outras dizem piche, outras dizem barro, e passa também ali no cesto por fora. Isso para quê? Para impermeabilizar, porque o cesto era de junco, de plantas, quando ele colocasse na água, a água ia entrar dentro. Então ela impermeabiliza por dentro e por fora. E aí quando está pronto, ela pega e coloca o menino dentro daquele cesto. E aí é que vem o ponto interessante. Porque se a gente assistir aqueles filmes do príncipe, lá que tem na Disney, que fala da história de Moisés, ou outros filmes que passam até filmes cristãos, qual que é a cena que a gente tem? A Joquebede pega o cestinho, com o menino dentro, e ela vai até o rio, ela faz o quê? Ela solta o menino no rio. E ali as águas vão levando o cestinho, Moisés vai navegando dentro do cestinho, e ele vai andando. E a Joquebede fala assim para Miriam: olha, acompanha aí, e vai vendo onde esse cesto vai parar, vai observando, vai acompanhando. E a gente tem a ideia de que a mãe de Moisés solta Moisés e que Moisés está em movimento sobre as águas e que Deus vai guiando o menino até onde? Até ali próximo do palácio de Faraó, e ali a filha de Faraó vai tomar banho e encontra Moisés. Eu acreditava que era assim, presbítero. Eu inclusive já preguei isso, porque a gente vê e a gente tem essa impressão, mas isso não está na Bíblia. Não foi assim que aconteceu. Como que aconteceu? Ela faz o cesto, e ela pega o cesto, e ela vai até próximo lá onde era o palácio de Faraó, em uma espécie de baía que havia ali no Rio Nilo, onde as águas eram tranquilas, fazia uma espécie de lago, e havia muitos juncos crescendo ali. E ela vai com o cesto e ela coloca o cesto na margem do rio, no meio dos juncos, para que o cesto ficasse escondido. O cesto não fica no meio das águas. O cesto sai navegando no meio do rio Nilo e vai parar casualmente ali no palácio de Faraó. O cesto não é solto e ela fica torcendo. Para onde será que vai? Será que vai para a direita? Será que vai para a esquerda? Não, ela não fez isso. Ela leva o cesto e ela coloca o cesto em um lugar seguro, às margens do rio Nilo, no meio dos juncos, em um local específico, aonde Faraó e a sua família desciam ali com frequência. Olha para alguém e fala assim: não foi por acaso, foi planejado. E aí você vai começar a entender por que a gente tem que conhecer o contexto da história. Quando a gente não conhece, a gente fala bobagem. Eu já preguei bobagem, mas aí você vai aprender. Os egípcios
egípcios, pastor Inácio, eles acreditavam que os juncos, eles soltavam um odor, um cheiro, que afastava os crocodilos e também os hipopótamos, que eram em abundância no Rio Nilo. O Rio Nilo tinha muitos peixes, tinha muitos crocodilos e muitos hipopótamos. O hipopótamo, para quem não sabe, que acha que ele é só um bichinho ali bonitinho, o hipopótamo é terrível. Eles são muito ferozes. O hipopótamo ataca em alguns países da região na região da África. Ocorrem mais mortes de seres humanos por hipopótamo, ataque de hipopótamo, do que por ataque de leão, por exemplo. Hipopótamos são terríveis. E no Rio Nilo tinha muitos hipopótamos e muitos crocodilos. Mas esses animais, eles não iam aonde ficavam os juncos. Eles se afastavam das regiões onde estavam os juncos. Por essa razão é que a Joquebede constrói um cesto de junco para afastar os animais e ainda para reforçar, coloca o cesto no meio dos juncos, para que os animais não se aproximassem e não atacassem o menino. Pastor, não entendi. Você acha que Deus está te colocando em qualquer lugar, né, bicho? Você acha que as coisas na sua vida estão acontecendo assim aleatoriamente, que Deus está te soltando na água, você está indo parar em qualquer lugar por sorte ou por azar, e você está ali, e Deus está te jogando aos leões, aos crocodilos, aos hipopótamos, mas Deus manda dizer assim: eu estou no controle. Tudo que está acontecendo na sua vida é planejado, é projetado. Eu não te coloquei aonde você está por acaso. Você não está lá para ser alvo de ataque de crocodilo ou de hipopótamo ou de bicho nenhum. Você está lá porque eu tenho um plano, porque eu tenho um propósito e porque eu vou cumprir. E eu estou guardando a sua vida no meio da O Senhor está te guardando, o Senhor está te guardando, Ele está te guardando. Quantas vezes a gente como é que eu vim parar aqui? Por que eu estou trabalhando nessa empresa, com tanta casa para alugar, e parar bem nesse bairro, bem nessa rua aqui? Por que é que eu vim no meio dessas pessoas? Por que é que isso está acontecendo? Deus não te coloca em um ambiente de perigo aleatoriamente. Quando Deus envia alguém em um ambiente que ao redor pode ter perigo, Ele se responsabiliza para te guardar. Às vezes você não está entendendo, mas Deus já construiu o cesto de junco. Ele te colocou dentro dos juncos, Ele te colocou num lugar seguro, e Ele está trabalhando em todas as situações. Você acha que está em perigo, você acha que daqui a 5 minutos vai aparecer um crocodilo, vai aparecer um hipopótamo, vai aparecer alguém para te atacar, mas o Senhor manda dizer: eu estou guardando a sua vida, eu estou te guardando. E aí entendemos, e não termina aqui, ainda tem mais. Por que é que ela coloca ali naquele lugar? Só porque havia juncos em outras partes também? Não. Joquebede coloca o cesto naquele ponto específico, porque havia também isso no propósito. As conversas, irmãos, boato, fofoca, já aconteceu no Egito também. E as fofocas com as celebridades, com os famosos, são aquelas que mais chamam atenção. Quando ninguém conhece a pessoa, ninguém faz fofoca de quem não conhece, faz fofoca de quem é conhecido. E as fofocas do palácio de Faraó corriam no meio do povo. E qual que era a história? Na época do nascimento de Moisés, o Faraó que reinava, ele tinha dado à luz a uma filha chamada Hatshepsut. Essa menina, filha do Faraó, ela era filha única dele com a sua primeira esposa. Como ele não teve outros filhos com essa esposa, ele tomou uma outra esposa, uma concubina. E com essa concubina ele teve um outro filho. E aí o que ele faz? Ele fala com que a irmã, a Hatshepsut, a filha dele, se casasse com o outro filho. Os dois filhos se casam. Por que isso? Para que o poder, para que o reinado continuasse dentro da mesma família.
a fortalecer a família. Então, a irmã Hatshepsut se casa com o irmão, chamado Tutmoses, o menino. Eles se casam e eles dão à luz a uma filha. E a Hatshepsut, que era a filha mais velha, ela não poderia reinar, mas o seu filho seria o primeiro na linhagem do trono se nascesse um menino. Mas ela, no casamento com o seu meio-irmão, dá à luz a uma menina. E por mais que eles tentassem, não conseguiam gerar filho. Só aquela menina. É o que acontece. O meio-irmão arruma também uma concubina. E com essa concubina ele tem um filho, um menino. Aí qual que é a situação? O que a Hatshepsut pensa? Se eu morrer, a minha filha não herda o trono. E o filho do meu marido com a concubina é quem vai subir. E eu não quero isso. Eu quero que da minha descendência, da minha linhagem, dê continuidade ao trono do Egito. Então ela precisava de um filho. E ela começa a clamar aos seus deuses, para que os seus deuses lhe dessem um filho. E ela começa a fazer rituais de oferendas para que os seus deuses lhe dessem um filho. E aí todo mundo fica sabendo. Glória a Deus. A princesa queria um filho. E a Joquebede tinha um menino que não podia ficar com ela. Ela coloca o menino no cesto, vai até próximo do palácio de Faraó. Hatshepsut faz ali um ritual. E depois do ritual ela desce no rio Nilo para poder se banhar no rio Nilo. E era um banho como os indianos fazem hoje, que se banham no rio Ganges. Era um banho de purificação. Então quando ela desce aquele banho de purificação no rio Nilo, ela ali no rio, ela encontra um cesto. E dentro do cesto tinha um. E ela estava clamando para que os seus deuses lhe enviassem um. Quando ela olha, o que ela pensa? Os meus deuses atenderam a minha oração. Deus poderoso. Por isso que aquela mulher que queria tanto um filho, quando ela encontra aquele menino, ela não queria saber quem era, da onde era, como era. Ela pensou assim: eu estava pedindo um menino e meus deuses me enviaram um menino. Quando ela vê Moisés, ela fala: essa aqui é a resposta da minha oração. Só que ela não sabia que ela estava clamando a um Deus falso, mas o Deus verdadeiro interveio na história. O Deus verdadeiro entrou na narrativa. O Deus verdadeiro arregaçou as mangas, colocou a mão, confundiu o cenário, confundiu a história, confundiu a novela, para mostrar que Ele é quem está no controle das coisas. Mas você é fruto da oração de alguém. Você é a resposta da oração de alguém. Deus te enviou lá com um propósito. E o propósito não é de qualquer Deus, não é de ninguém de fora. O propósito é do próprio Senhor Jeová, que é o dono e o escritor da história. Achando que o menino era a resposta ao seu clamor. Mas se ela estava orando para receber um filho, havia uma mãe crente de Joquebede orando para Deus guardar o seu filho e dar o melhor. E aí Moisés vai para começar a cumprir o seu chamado. Só que aparentemente, irmãos, quando a gente olha, o que parece? Que para Moisés cumprir o seu chamado, ele ficaria afastado da sua família. Ele ia ficar longe da sua mãe. Mas é só um engano. Isso não funciona assim. Eu quero que você olhe para Deus assim: o chamado de Deus não vai te afastar da sua família. Pelo contrário, o Senhor vai trazer, vai agir, vai mover as águas, vai fazer milagre, para que você e a sua casa sirvam ao Senhor na totalidade.
De longe, Miriam estava ali, ó, observando. Você está sendo observado, irmão. Você está sendo observado, irmão. Vai pegar isso na quinta. Tem pessoas te observando. E às vezes você espera que aquela pessoa que te observa vai te ajudar. Logo no início parece que a pessoa está observando, não faz nada. Mas é porque é um momento certo de agir. Se a menina aparece logo no início, não é resolver nada. Ela tinha que aparecer no momento certo. Aí quando a frente fala, encontra o menino, não estava sem saber o que fazer com o menino. Aí aparece. A Miriam falou, oi, com licença, vem. Então meu nome é Miriam. Esse menino aí, a senhora tem como criar ele? Não tenho como amamentar, não tenho como cuidar. Então eu conheço uma mulher lá da terra dos hebreus, do povo hebreu, e ela pode ser a ama que pode criar esse menino da senhora. Só pode pedir que eu apresente. Posso trazer ela para te apresentar ela? Pode. Para quem ela vai? Chega lá em casa e fala assim, mãe, Deus ouviu sua oração. Deus ouviu sua oração. Deus está agindo, operando e fazendo o impossível acontecer. Aí a Joquebede vem. E nesse momento é criado o primeiro Bolsa Família da história. Ela recebe um salário para cuidar do próprio filho. Ela ia cuidar do menino de graça. Ela está ganhando dinheiro para cuidar do menino, não. Ganha um salário para cuidar do menino. E ali ela cria Moisés, ensina Moisés na tradição do judeu, na lei, na palavra. Eles eram família de levitas, ensina Moisés tudo. Até que depois ele sai, já homem, formado, para poder cumprir o seu ministério. Sabe o que eu quero dizer para você para encerrar? Sei que tem um louvor sendo preparado, já pode vir se preparando aqui para adorar, que nós vamos adorar essa noite. Mas sabe o que eu quero encerrar essa mensagem para te dizer? Você acha, talvez você pensou em algum momento como eu, quando eu vi que Moisés tinha sido colocado no rio, tinha sido colocado ali na beira, eu falei assim, Deus, eu achava que a vida de Moisés estava em movimento, mas na verdade a vida de Moisés estava parada. Eu achava que Moisés estava ali e Moisés estava só escondido. Sabe o que Deus me falou? Tem um momento para esconder, mas tem um momento para aparecer. Tem um momento para ficar escondido, mas tem um momento que eu requero, que eu trago a tona, que eu abro as cortinas, que eu mostro, que eu faço, que eu realizo, que vai acontecer. Sabe o que Deus falou mais para mim? Eu disse aqui. Às vezes a gente acha que a nossa vida está parada. E às vezes está mesmo. Você está parado. Vende um cesto. Apertadinho ali no cesto. Assim, o lugar está apertado para mim. Não tem espaço, não consigo crescer. Estou sufocado. Eu não posso nem chorar aqui. Não posso me expressar. Eu estou preso aqui. Às vezes a gente se sente preso. Parado. Escondido. Mas não é porque você está escondido. Não é porque você está parado que Deus também está parado. Você pode estar parado, mas Deus está agindo ao seu redor. Deus está construindo algo. Deus está construindo o cenário. Deus está preparando a situação. E quando estiver pronto, Ele vai tirar você dos esconderijos e te colocar em posição de protagonista. E o nome dele será glorificado na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua carreira, em todas as áreas. E Ele vai operar o milagre.